Coríntios 12, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme és guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da, e a outro pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Nós paramos aqui na última quinta, né? E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro pelo mesmo Espírito a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glórias a Deus. Vamos orar, vamos pedir para o Senhor Jesus falar conosco. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor Jesus. E Pai, o Senhor colocou em nosso coração para levar o estudo, levar a palavra do Senhor, Pai, sobre os dons espirituais da tua igreja. E já algumas quintas, Pai, estamos falando. Mas hoje não é diferente, Senhor. Nós precisamos da tua graça, nós precisamos da tua direção, nós precisamos, Senhor, do teu Espírito, porque, como diz a tua palavra, é um dom do Senhor sobre nós. E como foi lido aqui, sem ti nada podemos fazer. Senhor, abre o nosso entendimento, todos os impedimentos, Pai, que sejam afastados, que sejam repreendidos em nome de Jesus, e que o seu nome, Pai, seja glorificado. Senhor Jesus, tenha liberdade no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Igreja do Senhor, só abaixa um pouquinho o fundo, só um pouquinho, irmã Estela. Nós temos falado, eu acho que é a terceira quinta-feira hoje, nós vamos falar sobre os dons espirituais, certo? Na primeira quinta-feira, irmãos, nós trabalhamos Romanos 12. Eu estava lendo um pouquinho ali, por isso que eu acabei confundindo aqui no início da leitura. E em Romanos 12, quando a gente começa a falar dos dons espirituais, o que a gente percebe, irmãos, no apóstolo Paulo? Que ele fala antes de falar sobre os dons. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o que é? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto racional. Aí ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então Paulo, irmãos, antes de ele falar para a igreja sobre dons espirituais, ele não se preocupa no serviço cristão primeiro, mas primeiro ele se preocupa com a conduta do cristão. Antes de Paulo falar que o Senhor quer usar a igreja nos dons, ele diz para a igreja que é importante e necessário que a mesma igreja viva para Jesus, viva para a glória de Deus. Porque, irmãos, dons, guarde que eu vou te falar isso, dons espirituais, línguas estranhas, não é sinal que alguém é espiritual. Jesus não disse que a gente seria conhecido pelos dons, mas nós seríamos conhecidos pelo quê? Pelos frutos, amém? Então, queridos, é por isso, eu disse na última quinta-feira e volto a repetir para os irmãos, é por isso que muitos dirão para o Senhor Jesus naquele dia o quê? Senhor, em teu nome. Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz o quê? Expulsei demônio. Em teu nome operei maravilhas. Ó, o dom de operação de maravilhas. Em teu nome eu falei em outras línguas. Então eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Dom, irmão,
Deus é graça de Deus, Ele concede a igreja para o serviço. Mas eu quero deixar claro para os irmãos que a espiritualidade de um crente você não mede pelos dons dele, você mede pela vida dele, você mede pelo estilo de vida dele, você mede como ele trata a esposa, pastor Marconi, como a esposa trata o esposo, como eu como pai trato os filhos. Então um crente espiritual não é porque eu estou pregando aqui para você. Um crente espiritual é demonstrado no dia a dia, em cada amanhecer, Marcelo, em cada tratar, em cada palavra, em cada gesto, em cada abraço. Então, queridos, aí a gente pode perceber, na primeira quinta-feira aqui, nós falamos sobre os dons de serviço. E se você ler lá em Romanos, a partir do versículo 6, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Aí ele fala, profecia, dom, se é ensino, haja dedicação no ensino. Ali em Romanos 12 a gente viu alguns dons diferentes, lembra? Dom de serviço, que a pessoa tem o dom de servir. Dom de presidir, pessoa que tem o dom de liderar as pessoas. Dom de misericórdia. Não tem pessoas que parecem ter mais misericórdia, mais compaixão das pessoas? É um dom de Deus na vida dele. Então nós vimos alguns dons em Romanos 6. E na última quinta-feira, sobre os 9 dons espirituais, aqui em 1 Coríntios 12, nós falamos um pouquinho sobre alguns dons. Mas coloca aí, Stella, até a gente chegar no versículo. O versículo 1 que nós lemos. 1 Coríntios 12, 1. Então vamos lá. Olha lá, irmão. Só a gente já explicou todos os versículos até o 7, se não me engano, quando chega nos dons espirituais. Mas só para recapitular. Olha o que Paulo fala para a igreja. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Tem assuntos na igreja, irmãos, que nós não podemos ser ignorantes quanto ao assunto. Então Paulo mostra a sua preocupação. Eu quero que vocês, igreja do Senhor, conheçam o assunto, entendam sobre o assunto, porque ele é importante para a igreja. 2. Quase bem saber, aqui é só recapitulando, irmãos. A gente já passou versículo por versículo na última quinta, só recapitulando. Já que a gente chega no ponto central de hoje. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Você sabia que nenhum idólatra, ele é idólatra porque ele quer? Ele é idólatra porque ele é levado. Ele é idólatra porque ele é guiado. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, irmãos, vocês agora são de Cristo. Antigamente vocês eram guiados pelos ídolos. Quando vocês eram gentios, ou seja, vocês não eram povo de Deus, vocês eram levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Paulo está dizendo assim: vocês viviam antes sem entendimento, mas agora, na presença do Senhor, vocês têm que exercer os dons com sabedoria, com entendimento da palavra. Porque o que estava acontecendo, versículo 3: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, de Jesus, é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então o que estava acontecendo na igreja de Corinto, igreja do Senhor? Eles se julgavam muito espirituais porque tinha todos os dons da igreja Marçal. Na igreja de Corinto, igreja, não faltava um dom. Mas Paulo diz uma coisa para eles. No capítulo 4, Paulo diz assim: mas vocês não são espirituais, vocês são carnais. Provando que dom não é sinônimo de espiritualidade. Porque o que estava acontecendo? Eu quero que vocês entendam, a igreja de Corinto. Paulo estava dizendo: ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz uma mentira sobre Jesus. E os crentes lá que se julgavam espirituais, a igreja do Senhor, estavam dizendo que Jesus era maldito. Olha que coisa. Aí ele diz também: mas ninguém também pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E eu acho isso maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Sabe por quê?
fora, qualquer um de nós pode falar: Jesus é o Senhor, mas de coração, com convicção da graça de Deus na sua vida, convicção da salvação de Deus na sua vida, e com amor no seu coração você disser: Jesus é o meu Senhor. Você só diz isso através do Espírito Santo. Uma pessoa só fala de coração que Jesus é o Senhor na minha vida, de coração, pelo Espírito Santo. Aí Paulo continua, versículo 4, certo? Aí ele fala: olha, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Sim. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O próximo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí nós falamos aqui um pouquinho sobre que a Trindade aparece aqui, né? O mesmo Deus, o mesmo Espírito e o mesmo Senhor. Próximo, Estela. Aí ele fala: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A gente deu uma pincelada na última quinta dizendo que a manifestação do Espírito ela não é dada a alguns. A manifestação do Espírito é dada a cada um. Então, só para lembrar o que a gente falou na última quinta, não tem ninguém que é convertido a Jesus que Jesus deixou sem dom. Talvez o seu dom não seja pregar a palavra. Talvez o seu dom, você não tem o dom de profecia, mas você tem o dom de socorro. Você socorre as pessoas. Você tem o dom de misericórdia. Você tem um coração misericordioso. Você tem o dom de ajudar, de servir. Irmãos, quantas pessoas na igreja, pastor Marconi, elas não têm o dom de pegar o microfone na mão e falar, mas ela é igual a toda a obra. Ele carrega escada, né? Carrega o pastor Marconi, tem um carro, faz o que tem que fazer. É pessoas que não a servir, Marcos Paulo. O que é para fazer? Para passar um pano no chão, para fazer qualquer coisa. Irmãos, Jesus, eu quero dizer para você que o dom que Deus te deu, ele tem valor, porque Ele deu um para você, Ele deu a cada um, e você não é menos importante porque você não prega ou não profetiza. O dom que Jesus te deu, Ele escolheu você a dedo para te dar esse dom. Eu quero que você olhe para o teu irmão com muito amor e muito carinho para ele. Na igreja, Senhor Jesus, depois acho que ninguém jantou. Diga para ele: na igreja, fale com amor. Na igreja, todos têm valor. todos têm valor. Na igreja, todos são importantes. Diga para ele. Na igreja, todos. Diga assim para ele: no corpo de Cristo, você tem um lugar. Então veja bem, irmãos. Deus deu um dom para cada um. Mas para quê? Volta aqui. Para que for útil. Deus não dá um dom para ninguém para que aquela pessoa apareça, para que aquela pessoa se julgue mais espiritual que alguém. E eu falei aqui na última quinta: nunca sinta inveja do dom da vida do seu irmão. Por quê? Porque o dom na vida dele não é para ele aparecer. O dom na vida dele é para ele te servir. É para que for útil dentro da casa do Senhor. Nós somos um corpo, nós somos uma equipe, irmãos. Nós trabalhamos juntos pelo crescimento desse corpo e para o crescimento desse reino, chamado Reino de Deus. O próximo. Aí nós começamos a falar sobre os dons. Então, só recapitulando. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de a sabedoria. Aí nós falamos, irmãos, que este dom, ele é um dom divisor de águas. Quando há uma contenda e o Senhor Jesus manifesta esse dom, acabou a discussão. Mas, irmãos, lembra, só recapitulando o que nós falamos aqui. Esse dom se manifesta na vida do Senhor Jesus, por exemplo, quando, no caso da mulher adúltera. Os irmãos lembram disso? O que o Senhor Jesus fala para aquela mulher? O Senhor Jesus fala assim, ou melhor, para aquele povo que está lá: quem entre vós está sem pecado, atira a primeira pedra. Uma palavra de sabedoria que muda o ambiente. Os irmãos lembram de Salomão. Aquelas duas mulheres estavam brigando por causa de uma criança e um bebê. Ela falou: vamos partir no meio, porque ele sabia que a verdadeira mãe ia se manifestar. Então a palavra de sabedoria, irmãos, é uma palavra revelada de Deus. É uma sabedoria dada por Deus
esse dom para resolver problemas, resolver conflitos, resolver circunstâncias. Aí nós falamos também que havia outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, ou a palavra da ciência, como tem algumas traduções. E essa palavra da ciência, o que é, irmãos? Nada mais é do que a ciência de Deus. Se a palavra da sabedoria, Deus dá sabedoria para resolver o problema, a palavra da ciência, Deus revela qual é o problema. Aquilo que está oculto e que só Deus sabe. Amém? Alguns chamariam isso de dom de revelação. Os pentecostais chamam isso de dom de revelação. Quando Deus dá uma palavra específica, por exemplo, eu vou entregar para o Marcos Paulo, dom da palavra da ciência. Esse dom pode se manifestar, irmãos, eu dizendo uma palavra específica para o Marcos Paulo, ou esse dom pode se manifestar através da palavra também. Como? O Senhor, você já viu uma pregação quando a pessoa prega assim? Hoje não está saindo som nessas caixas, tá? Você já viu quando a pessoa prega, parece que está saindo som no retorno, né? Aí a pessoa diz assim: nossa, você pregou uma mensagem que eu estava precisando ouvir. Então, às vezes, Deus revela o texto da palavra também, irmã velha. Uma palavra revelada da Bíblia mesmo, uma palavra específica para entregar para uma igreja ou para uma pessoa. Outro dom que a gente viu também na última quinta, próximo filho, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé. Daí a gente parou aqui. O que é esse dom da fé? Esse dom da fé, igreja, não é a fé comum. Não é a fé que você entra dentro da cadeia e pergunta para o bandido: você crê em Deus? Ele vai falar: eu creio. Não é essa fé. Não é a fé para a salvação. Essa todos nós temos aqui, amém? Um dia a gente crê em Jesus. Mas quem tem o dom da fé, irmãos, ele simplesmente crê de uma maneira sobrenatural. E ele não tem dúvida que Deus vai fazer alguma coisa. Ele não tem dúvida que Deus vai operar, que Deus vai agir e que Deus vai realizar. Aí nós paramos aqui. Amém, meus irmãos? Aí hoje, nós vamos continuar, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor, ali. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Diga: dons de curar. Dons de curar. Um detalhe importante aqui, irmãos. Olha só. No original, Paulo usa plural. Perceba que ele não fala dom de curar. Ele fala dons de curar. E o que isso significa? A teologia geralmente entende o plural dons de curar como uma indicação de que existem diversas manifestações de cura dadas pelo Espírito Santo. Por exemplo, diferentes tipos de enfermidade. Deus pode conceder manifestações específicas para diferentes necessidades: cura física, cura de doenças específicas, restauração de órgãos ou funções, libertação de enfermidades espirituais associadas à opressão maligna. A ideia é que não existe um único dom de cura funcionando sempre da mesma maneira, mas múltiplas operações do Espírito Santo. Quando, irmãos, a Bíblia fala assim, ela não diz que Deus deu para um dom de curar, é porque ele quer trazer a ideia assim: na igreja de Corinto havia várias pessoas que tinham esse dom, então por isso ele usa dons de curar. Mas isso significa também que o Senhor Jesus, ele pode usar na sua multiforme graça várias maneiras para curar uma pessoa. Deixa eu tentar explicar para você. Você tem uma enfermidade. Eu estou dando risada toda vez que eu venho aqui, irmãos, porque os irmãos falaram: pastor, você para quieto, pastor. Fica indo para lá e para cá, daí fica virando. Toda vez que eu venho, eu lembro. Deixa eu explicar para você, irmãos. Às vezes Deus deu um dom de cura para o Marcos Paulo aqui, e ele ora pelo meu tio Cezinho aqui. Aí ele orando pelo meu tio, Deus permite mesmo assim ele passar pelos médicos.
mas a cura do Senhor já está determinada aqui. Então, o que ia acontecer diferente nele passando pelos médicos, depois da oração dele, essa é uma forma de Deus de curar, vai ser diferente lá na hora. Os irmãos entendem? Outros Deus pode usar assim, por instantânea. A irmã ora pela irmã, é curada na hora. Os irmãos lembram que o Senhor Jesus, irmãos, de coração, hoje o som está me incomodando. Hoje parece que está saindo o som só lá, não está saindo aqui. Ou é impressão minha? Não é? Só está saindo o retorno. O que está acontecendo nas telas? É ruim você ouvir só a voz lá atrás, não é? Parece que eu estou lá e estou aqui ao mesmo tempo. Então, irmãos, veja bem. Então existe essa variação nos dons de curar. Os irmãos lembram que o Senhor Jesus, num cego, ele cospe no olho do cego. Ele está na Bíblia, tá? Diretamente, e cura o cego. No outro, o Senhor Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa no olho do cego e cura. Deus, irmãos, pode te usar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus pode te usar de várias maneiras nesse dom. Eu não estou pregando aqui teoria para você. Eu estou pregando isso aqui, irmãos, porque eu creio que o Senhor Jesus ainda pode derramar do teu espírito, derramar na nossa vida os dons espirituais. Eu creio que o Senhor Jesus, irmãos, ainda pode realizar a vontade dele, derramar dons sobre a igreja. Deus pode usar de várias maneiras sua vida. Ao você impor as mãos, ao você visitar alguém, o Senhor pode te dar o dom de curar, ou os dons de curar. Veja bem que coisa interessante, irmãos. Exemplo bíblico de quem tinha esse dom, o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele vai entrar no templo, e ao entrar no templo, na porta formosa tem um coxo, e ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. Dom de curar. Irmãos, eu cresci na igreja evangélica Monte Moriá. Minha mãe vai lembrar disso. Quantos já ouviram falar aqui do pastor Davidson Carvalho? Alguém já ouviu falar dele? Ele era do Comando Vermelho, tem um testemunho muito bonito. O Senhor libertou. E eu acho lindo, irmãos, que quando ele chamava, eles tinham um monte de curado, ele chamava as pessoas para frente. Por exemplo, a pessoa tinha um problema na sua coluna, ou a coluna torta. Você sabe que se você fizer assim, ó, com a sua mão, de forma reta, você alinhar seu braço assim e ficar torto, tem um desvio na sua coluna. Não sou médico, não sei o termo certo. E eu vi, irmãos, ele orando, e ele dizia para a pessoa: não empurre o seu braço, deixe o seu braço assim. E a pessoa sente uma dor muito forte, mas conforme melhorava, irmãos, o osso ia crescendo. E Jesus, eu já vi curas maravilhosas nesse sentido. Eu acredito, irmãos, que Jesus não mudou. Só que os dons espirituais, eles estão associados à oração. Paulo diz: buscai os dons. Paulo diz: procurai abundar nos dons. Você tem que desejar, você tem que buscar a face do Senhor. Eu tenho que desejar. O Senhor não vai derramar dons na minha vida e na sua, o dom que eu quero, simplesmente por um capricho. Ele vai derramar segundo a vontade dele. Mas nós precisamos buscar a face do Senhor. Jesus não mudou. Jesus não mudou. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus ainda pode te usar. Sabe, igreja? Tem uma história que diz assim: o homem morreu. É uma história, tá? Mas não está na Bíblia, só para a gente entender. O homem morreu e ele foi levado aos céus. Quando ele chegou lá, o anjo começou a mostrar muitas coisas belas para ele lá. Aí tinha uma porta de ouro. Ele falou: o que tem atrás daquela porta? Ele falou: não, deixa essa porta aí, vou te mostrar. Ele falou: não, eu quero ver aquela porta. Irmãos, quando o anjo abriu aquela porta, aquele homem começou a chorar.
Sabe por quê? Porque quando ele olhou dentro daquela porta, ele viu imagens de coisas que Deus nunca fez na vida dele aqui na terra, porque ele não quis, ele não buscou. Deus usando ele em profecia, Deus usando ele em palavras de sabedoria, Deus usando ele em curas. Ali estava escrito e registrado tudo que Deus poderia ter feito, e Deus não fez porque ele não buscou. Então, igreja, tem gente que tem tantos sonhos, e não é errado sonhar com o secular, mas sonha com o espiritual também. Deus pode fazer de você uma bênção, Deus pode te usar, Deus pode te levantar com o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho e os dons espirituais para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Glórias a Deus. Outra coisa muito importante que eu queria falar para vocês: muitos presbiterianos, né? Muitas daquelas pessoas que não creem nos dons, nem todo presbiteriano não crê no dom, tá, queridos? Alguns creem, mas alguns daqueles que diziam que os dons não são mais para o nosso tempo, eles diziam o seguinte: por que na pandemia aí, os crentes, os pentecostais que têm dom de cura, não saem curando todo mundo? Irmão, Jesus não vai curar todo mundo. Jesus, irmãos, o dom não é do portador, o dom é de Cristo. Os dons são manifestos quando Ele quer. Os dons são manifestos para a glória dele. Não me peça para te explicar por que Jesus não cura todos. Nem quando Ele estava no ministério aqui, Ele curou a todos. O dom é uma graça de Deus. A cura é uma graça de Deus e acontece quando Jesus quer. Ok? Então nem todos, pelo fato de existir um dom de cura na igreja, os dons de curar, nem todos serão curados. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele diz para Timóteo assim, não continues a beber somente água. Em 1 Timóteo 5,23, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das frequentes enfermidades. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Mas para o seu filho Timóteo ele diz: não tome só água, tome um pouquinho de vinho por causa do seu problema no estômago. Deus não poderia ter usado o apóstolo Paulo para curar Timóteo, mas Deus não tinha um propósito, pelo menos naquele momento. Então, é dessa forma que acontece. Amém? Aí nós vemos também aqui, queridos, o dom, o próximo filho, por gentileza, o dom e a operação de maravilhas. O que é isso, igreja do Senhor? O que é isso? Qual que é a diferença de uma pessoa que tem o dom de curar para uma pessoa que tem o dom de operação de maravilhas? Essa operação de maravilhas, ela significa, é a manifestação do sobrenatural do Espírito Santo, pelo qual Deus realiza um milagre que ultrapassa as leis naturais. Olha, irmãos, como multiplicação de alimentos, domínio sobre a natureza. Se você procurar na internet, tem registrado a oração de missionários que oraram para que Jesus acalmasse a tempestade, para que Jesus parasse uma chuva que ia atrapalhar o trabalho profético ou evangelístico. A pessoa, irmãos, que tem o dom de operação de maravilhas, ela não simplesmente vai orar pelo cego para que ele volte a enxergar. É a pessoa que ora por uma pessoa que nasceu, por exemplo, sem os olhos, e Jesus coloca olhos ali. Não é para a pessoa que o dom de curar, ele ora pelo paralítico, o paralítico anda. Quem tem o dom de operação de maravilhas, ora para alguém que não tem pernas, e Deus coloca a perna ali. Irmãos, Jesus não mudou. Esse é um dom da Bíblia. A Bíblia diz, irmãos, que pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas extraordinárias. Glória a Deus. Deus, irmãos, Ele pode. Ele pode. Não pense que você é tão pequeno que Deus não possa usar. Ele quer justamente os pequenos, para que a glória dele apareça, para que o nome dele seja exaltado. E a outro
a profecia. Eu quero que você entenda, irmãos, que profecia aqui não é ensino da palavra. Nossos irmãos tradicionais, eles dizem que a profecia aqui é simplesmente a pessoa abrir a Bíblia e pregar, então ele é um profeta. Nesse texto não significa isso. Nesse texto, o que é a profecia? A Bíblia diz, irmãos, o apóstolo Paulo diz que a profecia é para exortar, edificar e consolar. Deixa eu explicar para você qual é a diferença de pregar a palavra, ensinar a palavra e para a profecia. Essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, eu estudei, eu orei. Mas a profecia, você não vem para a igreja com ela pronta. É no decorrer do culto. É algo espontâneo, esporádico. De repente, o que pode acontecer assim também, irmãos? No meio da mensagem, você está trazendo uma mensagem da palavra do Senhor, Deus te dá uma palavra profética no meio da mensagem. Isso acontece. Deus já me usou assim. É uma palavra que não estava nos bolsos. É uma palavra que você não pensou, mas o Espírito Santo do Senhor quer falar com alguém de uma forma específica. Então, acontece uma profecia ou uma palavra profética. Isso é maravilhoso. Paulo, ele elogia muito esse dom, irmãos, o dom chamado de profecia, porque ele diz que edifica a igreja. A profecia exorta, a profecia edifica e a profecia consola. Lembrando que exortar é um dom que está em Romanos 6, mas exortar não é simplesmente chamar a atenção. Exortar é encorajar, levantar a pessoa, é animar. Então esse é um dom maravilhoso para se buscar também. O que temos mais aqui, irmãos? Olha lá. E a outra profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos. Dom de discernir os espíritos. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o contexto que a gente vive hoje, a gente precisa desse dom. O dom de discernir os espíritos. Perceba que não é dom de discernir espírito, é os espíritos. Este dom, quantos estão entendendo a palavra, irmãos? Está entendendo, amém? Glória a Deus. Este dom não é a capacidade de ler pensamentos, nem de descobrir pecados escondidos. É a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para discernir a origem espiritual do quê? De pessoas, manifestações, ensinos e situações. Ou seja, quem tem o dom de discernir espírito, irmão, é o seguinte: ele discerne se a mensagem que está sendo pregada é do Espírito Santo, ele discerne se é do espírito humano, e ele discerne se é de espíritos malignos. A gente precisa ou não? Irmãos, a igreja, a internet hoje está cheia de pregação, cheia de ensinos. E se eu e você não tiver o conhecimento da palavra, o dom de discernir se aquele milagre, se aquela mensagem, se aquela pregação, ela é do Espírito Santo, isso pode trazer problemas para a igreja. Hoje, com tantas vozes e tantas mensagens no YouTube, este dom é imprescindível. Escute isso. Estela, coloca para mim, por gentileza, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia, igreja. Mas o Espírito expressamente diz que quando nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Próximo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Sabe o que é isso, irmãos?
É o evangelho que está sendo pregado hoje, Marcos Paulo, do oba-oba. É o evangelho que diz que venha como estás e fica como estás. O importante é você entregar seu dízimo aqui. Mas isso não é verdade, irmãos. Não é verdade. Pecado ainda leva para o inferno. Pecado ainda destrói a família. Mentira ainda destrói igrejas. Então nós precisamos buscar o Senhor com o dom de discernir os espíritos. Olha o que diz Efésios 4, versículo 14. Vem rapidinho, Estela. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia, não é de forma besta que eles enganam, não, irmãos, é com astúcia enganam fraudulentamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós precisamos, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que eles não têm dons, que ele fica em destaque, que ele aparece, ele pregando, ele entregando profecia. Mas tem pessoas na igreja, irmãos, que ele tem esse dom aqui, ó, dom de discernir os espíritos. Dom de discernir os espíritos. Só toma cuidado com esse dom, porque Deus não dá nenhum dom para ninguém para vaidade, tá, irmãos? Deus não dá nenhum dom para ninguém para que seja vaidoso, ou para colocar medo nas pessoas. Mesma coisa eu chegar aqui na frente e começar a dizer assim, ó, eu sei quem é de Deus, eu sei quem fala por Deus. Deus não dá dom para a vaidade de ninguém. Deus dá dom para a edificação da igreja dele. Amém? Então, eu dou um conselho para você que recebeu dons do Senhor: não toca na glória de Deus. Isaías 42, versículo 2 assim: eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens futuras. Deus não dá a glória dele para ninguém. O dia que eu e você pensar em tocar na glória dele, ele tira. Porque dentro da igreja não tem estrela, irmão. Dentro da igreja tem servos. Aqui já tem uma estrela que brilha o suficiente. Aqui já tem o sol da justiça. A ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor para sempre. Esse dom é importantíssimo. A gente está caminhando para o final, irmãos. Por isso, igreja, aqui eu estava conversando com os irmãos na frente da igreja terça-feira após a oração. A gente pensa assim, a gente confunde os textos. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 1: não julgues para não ser julgado. O que é julgar uma pessoa? É você não saber a história dela, você não saber o que aconteceu e você ficar falando, você julgar uma pessoa. Jesus diz: quem age assim vai ser julgado também. Mas, quando a Bíblia fala de profecia, de pregação e de ensino, que nem eu estou ensinando você, você tem que pegar esse instrumento que você tem aqui, irmãos, ó, chamado Palavra de Deus, e você tem que julgar. Sabe por quê? Porque nenhuma profecia, a gente falou agora de profecia, nenhum ensino, nenhuma pregação, nenhuma mensagem de Deus pode estar acima disso aqui, ó. O Zezinho carinhosamente dito aqui. O meu tio Zezinho, José, é casado, um exemplo, né? Aí chega algum profeta e diz: assim diz o Senhor, larga aquela broaca. Isso é de Deus? Deus é Deus de mentira? Ninguém que fala pelo Espírito do Senhor diz Jesus é anátema. Ninguém que fala pelo Espírito do Senhor diz que Jesus é mentiroso. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus contraria essa palavra, não, meu filho. Então, nós precisamos vigiar na presença do Senhor. E para terminar, a igreja do Senhor, hoje sobre 1 Coríntios, coloca aí, filho. 1 Coríntios 12, volta
lá, por gentileza, Marcelo? Glórias a ti, Jesus. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E a gente termina aqui. Se eu pudesse dar um conselho para você, igreja, sobre a necessidade da igreja, eu diria para você hoje: busque os dons, mas busque esse, de discernir os espíritos. Amém? Deixa eu dar um conselho que isso o Senhor Jesus falou no meu coração hoje, agora que eu estava preparando essa mensagem, pensando nessa mensagem. Deixa eu dizer para você, jovem, que é solteiro, que vai casar, não vai pela aparência, não. Pastor, é lindo, lindo, é lindo, é linda. Ele teme o Senhor Jesus, ele respeita a palavra de Deus, porque senão amanhã você vai arrumar problema na tua vida. O meu sogro dizia assim para minha esposa, ela falou para mim: você tem que olhar, filho, se o homem é trabalhador, se o homem é temente a Deus, se o homem respeita a mãe dele. Eu não estou dizendo que quem é bonito não tem essas qualidades, né? Porque senão não teria. Estou brincando, tá, irmãos? Estou brincando. O pastor Leandro tem essa autoestima, né? A gente vai aprendendo com ele. Eu não estou dizendo que quem é bonito, não é por pelo ser bonito ou feio, não é isso, irmão. Porque tem gente que vai pegar um rapaz bonito desse aqui e falar: não tem caráter, não é isso, não é isso. É que a gente tem que ser, irmãos, primeiramente aqui, ó, por dentro. Todos nós somos falhos e pecadores. Todavia, a gente tem que ter uma convicção dentro de nós, de procurar fazer o melhor na presença de Deus. Igreja, para a gente terminar, então cuidado, eu volto aqui. Eu ia continuar, o Espírito Santo deu uma apertada aqui. Eu volto a dizer: jovem, honra a palavra do teu pai, a palavra da tua mãe. A palavra de pai e mãe na terra é boca de Deus para você. Sempre que eu ouvi essa senhora aqui, irmãos, eu arrebentei minha cara. Então ouça o papai, ouça a mamãe, tá? Eu já queria sair daqui, irmão, eu já queria ter saído. O Espírito Santo mandou dizer: honra o teu pai, ouve o teu pai, ouve a tua mãe. Não acha precipitadamente. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para o teu futuro. Mas hoje é o dia de decisão na tua vida. Hoje é o dia de decisão. Hoje é o dia de decidir o que é certo. E a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Irmãos, você percebeu já? Tem pessoas que ele fala de línguas, mas ele não tem a variedade de línguas. Eu não tenho o dom de variedade de línguas. Eu acho muito bonito quem tem. Por que é bom quem tem dom de variedade de línguas? Porque a Bíblia diz que quem ora em línguas, ele não edifica o seu irmão, mas ele edifica a si mesmo. Quando você está falando em línguas, clamando o nome de Jesus, orando, o seu espírito está sendo edificado. Não em conhecimento, porque você não está entendendo, mas ele está crescendo em graça. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí, Deus dá para uns variedade de línguas, mas para outro Ele dá a interpretação das línguas. Então, bem rapidinho, igreja. Paulo, ele censura um pouco os cristãos de Corinto, porque em qualquer horário do culto, até na hora que alguém estava pregando, os irmãos ficavam falando em línguas, fora
num momento específico. Cada hora do culto é um horário. É uma coisa que deve ser feita. Se eu viesse aqui e falasse só em línguas para vocês, vocês não entendem nada. Por isso que Paulo diz: se o momento do culto é de meditação da palavra, se houver línguas estranhas, tem que ter intérprete. É aquele que Deus deu o dom de interpretar as línguas. Já viu esse dom manifesto? Quem já viu? Deus vai falando, né? Um servo dele vai falando em línguas, o outro vai, irmãos, eu acho glorioso as coisas. O outro vai interpretando, dizendo: assim diz o Senhor, Deus está falando isso. E Deus não pode dar para você. Deus pode dar para você. Olha para o teu irmão com muito amor e carinho, diga: Deus pode dar para você os dons espirituais. Amém, igreja do Senhor? Maravilhas. Último versículo, então, para a gente orar. Eu louvo o Senhor, porque o meu Jesus, ele é variável, não no seu caráter, Marcos, mas no seu agir. Tem todos esses dons, mas um só é o mesmo Espírito. Ele opera todas essas coisas. Guarde isso, repartindo particularmente a cada um como quer. Deus não vai te dar um dom que você quer simplesmente, mas Ele vai dar o dom que Ele sonhou para você, que Ele deseja usar você. Eu termino essa palavra dizendo o seguinte: não fica triste quando você vê o seu irmão sendo usado de uma forma e você pensa às vezes: nossa, aquele irmão, aquela irmã é muito usado por Deus, eu não sou. Deus não te chamou para você ser aquele irmão. Glória a Deus. Deus te chamou para ser você mesmo. O grande evangelista do século passado, Billy Graham, irmãos, ganhou muitas almas para Jesus. Deus não chamou você para ser ele. A igreja é um corpo. Todos nós somos importantes. Você vê como que às vezes a gente diz algumas frases que não é verdade é da igreja, sabia? Nós somos todos iguais. Isso não é verdade. A minha perna é igual ao meu braço? Não. O meu dedo é igual ao meu olho? Nós somos um corpo, nós não somos iguais. Mas tudo que tem aqui é importante. Você é importante. Você é importante para o reino. O Senhor Jesus quer te usar. O Senhor Jesus quer te usar no dom que Ele te deu. Você é importante. Você é importante aqui, dá a mão. Você é importante aqui. Todos vocês são importantes para o reino de Deus. Deus seja louvado. Guarde essa palavra no seu coração. Eu quero a igreja de pé, por favor, igreja. Vamos orar. Quero convidar meus irmãos, os irmãos que estão na sua campanha de oração, no seu propósito com Deus. Eu gosto sempre de repetir isso. 7 quintas. Não é isso. A questão não é o número, a questão é o propósito. É o que Deus colocou no seu coração. Eu quero convidar você para orar. Eu e o pastor Marconi vamos estar orando em nome de Jesus. E eu vou fazer a oração com óleo, irmãos. Diz a palavra do Senhor: está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja, ore com óleo. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. A oração sarará o doente. E se houver cometido pecado, o Senhor o levantará. Você que está na sua campanha, os irmãos que estão na campanha, pode vir aqui na frente. Você que vai iniciar uma campanha de oração hoje, para Jesus libertar alguém, para Jesus curar, para Jesus salvar, que é o mais importante. Vem aqui, vamos orar. E nessa oração nós vamos clamar também ao Senhor Jesus, pedindo que Ele conceda dons espirituais. Irmãos, igreja, quantos creem que Deus está nessa casa aqui? Amém. Eu creio também. Eu creio, irmãos, que a palavra de Deus não vem à toa. Se Jesus está falando de dons, Ele quer derramar na igreja, pastor Marconi. Então nós vamos orar e pedir para Jesus. Pastor Marconi, eu agradeço, Senhor. Oh, aleluia.
Pai amado, querido, mais uma vez, Senhor, na tua presença, Senhor, a tua igreja, Senhor, continua orando, clamando, Senhor. Pai, honra a fé dos teus filhos, dos teus servos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venha a ser feito tudo conforme a tua palavra, Senhor. Como foi pregado aqui nessa noite, Senhor, derramando os teus dons sobre a tua igreja, Senhor. Aquele que está buscando, Senhor, aquele que está se esforçando, Pai amado e querido, faz conforme a tua vontade, Senhor. Pai, visita mais uma vez essa casa de oração, oh Espírito de Deus, nós cremos, Pai amado, que o Senhor continua o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor pode fazer, o Senhor pode operar milagres, Senhor. Oh Espírito Santo, restaura, Senhor, casamento, Senhor. Restaura o teu povo, restaura a tua igreja, Senhor. Oh Espírito Santo, quantos que estão orando, Pai amado, entregando, Senhor, em tuas mãos, uma causa da justiça, Pai. Quantos que estão entregando, Senhor, nesta campanha, Senhor, na tua presença, a vida de um ente